passar para o próximo benefício, né? Que é o conhecimento por revelação. Bem, o conhecimento por revelação, ele anda de mão dadas com essa questão da edificação da nossa fé santíssima. O que é o conhecimento por revelação? Nós sabemos que a palavra, ela é espiritual. O próprio Senhor Jesus também lá no livro de João, ele diz: eis que a minha palavra são espírito e vida. Parafraseando aqui, eu não direito. Mas o que é que ele quer dizer? A minha palavra é espírito e vida. Ou seja, a palavra é espiritual. Amém? E se a palavra é espiritual, eu não vou ter como entender a palavra. Não é nem como não entender. Porque quando a gente ouve a palavra, a gente entende. Mas eu posso não ter, ou você, o discernimento espiritual da palavra. Ou seja, a revelação, o conhecimento revelado. O que é esse conhecimento? É a palavra produzindo vida dentro de nós. Porque a palavra é espírito e vida. Amém? E esse conhecimento da palavra, cada vez ela mais vivificada, ela mais forte dentro de mim, vai se dar por conta da prática da oração em outras línguas. Amém? Pronto, aí agora eu vou... Cumprimento da vontade de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Não precisa você abrir lá, só preste atenção pra gente. Amém? Fica só ligado aqui, atento, que eu vou ler para concluir. Carta aos Romanos, capítulo 8. Versículo 26. Olha só. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ou seja, né, o apóstolo Paulo falando aqui, que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes é aquilo que eu falei, a gente ora com a nossa vontade, com a nossa mente, com o nosso intelecto. Mas o Espírito Santo, a oração em outras línguas, ela é a oração perfeita. Porque ela é livre de egoísmo, ela é livre de qualquer coisa carnal ou mental que possa estar envolvida nela. Uma vez que ela é essa linguagem espiritual. E na oração em outras línguas, quando nela está a vontade de Deus para as nossas vidas. É por isso que cada um de nós recebe uma linguagem específica. Por quê? Porque nessa linguagem, nessa comunicação, nessa oração perfeita concedida por Deus, está embutida nela a vontade de Deus para cada um de nós, o plano de Deus e o que vai fazer com que esse plano aconteça, com que eu coopere com Deus para o cumprimento, para que o plano seja estabelecido na minha vida e eu possa usufruir, fazer a vontade de Deus. É exatamente eu orar, eu praticar, eu e você. Eu falo eu, mas é cada um de nós. Orarmos em outras línguas, utilizarmos desse benefício concedido por Deus, desse dom, amém? Além de que a oração em outras línguas também ela vai nos dar sensibilidade. A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ou seja, o espírito do homem é no espírito que Deus compartilha com o meu espírito as coisas que Ele quer. E os filhos de Deus, que são guiados pelo Espírito de Deus, se eles tiverem essa comunhão intensa, essa comunhão contínua com o Espírito Santo, orando em outras línguas, falando em outras línguas, e isso vai fazer com que nós nos tornemos cada vez mais sensíveis à voz de Deus e a sermos guiados pelo Espírito de Deus. Porque a gente às vezes vê muito crente que não sabe, será que Deus falou comigo? Como é que Deus fala comigo? A principal maneira que Deus fala é através da palavra, mas tem também o testemunho interior
interior, que é quando Deus comunica coisas ao nosso espírito, amém? Então essa também é uma das formas principais de Deus guiar os seus filhos, amém? E isso só vai ser, essa sensibilidade só vai ser exercitada se a gente se utilizar desse benefício que é a prática da oração em outras línguas. Então, vejamos bem quantos benefícios nós temos à nossa disposição e muitas vezes por falta de conhecimento ou de entendimento a respeito disso, nós deixamos de usufruir, né, a plenitude do que Deus tem para nós. Às vezes por falta de conhecimento, né, como diz lá em Oséias, às vezes que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é verdade? Está na própria palavra. E conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, sendo pregada, sendo ensinada, sendo proclamada. Amém? Aleluia. Queridos, eu gostaria de saber quem nesta noite está aqui, que ainda não ora em outras línguas e quer receber esse revestimento de poder. E para isso, eu vou ler rapidamente aqui, pastor, só mais 5 minutos. Eu vou ler bem aqui, lá em Atos. Não precisa vocês irem, eu quero que vocês fiquem atentos, amém? Para a gente ser mais rápido aqui. Para mostrar, né, como se recebe essa plenitude. Tem pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo orando sozinho, nos seus quartos, na sua casa, na sua individualidade. Mas sabe que existe uma maneira bíblica de você receber o batismo no Espírito Santo, e nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo fazendo isso, amém? Atos capítulo 19. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes. Olha só o apóstolo Paulo, o que ele perguntou. Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam. Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E